Então, nas últimas aulas a gente olhou a anexação da América e da África, processo de ocupação do território americano pelas potências europeias, a ocupação de parte do território africano como região de fornecimento de mão de obra submetida ao trabalho escravo, principalmente empregado na América, Brasil, Caribe e Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, onde se concentrava essa exploração de mão de obra africana. E também, né, aproveitamos para olhar a Guerra Civil dos Estados Unidos, depois da independência, quando o país é dividido ao meio pelo problema da escravidão. E a guerra afeta radicalmente o rumo dos Estados Unidos, transformando eles numa potência estreitamente ligada à atividade bélica, à indústria bélica, uma economia voltada para a guerra. Finalmente, olhamos as reformas protestantes na Europa e como isso permitiu a ascensão de novas potências dentro do continente europeu, principalmente na região que envolvia as cidades e os reinos germânicos, antes ainda da unificação da Alemanha. A reforma protestante se instala nessa região, se instala na Holanda, em parte da França e na Inglaterra. E aí há uma coincidência, né, um fato histórico que coincide com o outro, mas que está intimamente ligado, que é o fato da reforma protestante, né, acompanhar o nascimento do capitalismo industrial na Inglaterra, tornando a Inglaterra a grande potência mundial dos séculos XVIII e XIX. Nós vamos falar hoje do colonialismo, ou imperialismo, como é mais conhecido, que é uma fase superior desse processo de ocupação dos territórios africanos e asiáticos, e também controle dos Estados Unidos sobre a América Latina. O imperialismo ele financiou o enriquecimento das grandes potências europeias, na medida em que a África, a Ásia e também a América Latina vão permitir um acúmulo de riqueza muito grandes na Europa e nos Estados Unidos. Quando eu digo isso, eu digo que a exploração desses territórios, dos recursos desses territórios, vão favorecer a concentração de riqueza na Europa e nos Estados Unidos. Há uma transferência de riqueza. Enquanto esses povos são submetidos à brutalidade, ao domínio militar ou a intervenções militares constantes, como é o caso da América Latina, a Europa e os Estados Unidos, né, acumulam riquezas, se favorecem da exploração destas regiões. No caso dos Estados Unidos, especificamente, depois da Guerra Civil, eles passam por um processo de ocupação dos países vizinhos e do Pacífico Asiático. Nós temos aqui uma demonstração do que aconteceu no caso do Pacífico. Há uma corrida do leste para o oeste, a corrida ao oeste, que combina com a corrida do ouro na Califórnia, né? Mas quando os norte-americanos chegam na costa oeste, eles não se detêm. Depois da Guerra Civil, principalmente, eles se lançam pelo Pacífico, né? Conquistam o Alasca, né? E depois, né, tomando ele da Rússia, depois pagam uma certa quantia de indenização e se lançam sobre as ilhas do Pacífico. Em 1867 eles conquistam a ilha de Midway, em 1898 eles conquistam o Havaí, anexam o Havaí, a ilha de, né, a região de Pearl Harbor em 87, desculpa, que depois vai ficar praticamente parte do território havaiano, né? As ilhas Walk em 1898, Guam, que é uma outra ilha importante, em 1898, as Filipinas, né, em 1900, né? Eles chegam nessa região, eles estão se aproximando muito do Japão. No século XX, o Japão vai se tornar uma potência concorrente dos europeus, uma potência também industrializada, e o Japão tem interesse nessa esfera do Pacífico, assim como os Estados Unidos tinham. Então nós temos duas esferas de interesses econômicos colidindo aqui. Um dia isso vai conduzir a uma guerra entre Estados Unidos e Japão pelo controle do Pacífico. E embora a gente veja algumas grandes ilhas aqui, essa região não é uma região vazia. Há milhares de pequenas ilhas aqui, há interesses econômicos fortes nessas rotas e no petróleo, na riqueza que essas ilhas também fornecem, né, levando os Estados Unidos a se expandir sobre o Pacífico. Eles também estão se expandindo nesse momento sobre o continente latino-americano. Depois da Guerra Civil, eles promovem uma onda de intervenções nos países vizinhos.
no México várias vezes, em Honduras várias vezes, no Panamá várias vezes. Em 1913 eles tomam o canal do Panamá, tomam essa região, obrigando o Panamá inclusive a construir obras que ligavam o Atlântico ao Pacífico, portanto abre uma rota no meio do continente de um oceano para o outro. Eles invadem Cuba várias vezes, eles invadem o Haiti, Porto Rico, Nicarágua, Argentina várias vezes. Em Cuba, eles impõem uma emenda na Constituição cubana que obrigava os cubanos a aceitar os Estados Unidos como uma potência interventora, ou seja, a Constituição cubana, numa emenda, a emenda Plate, dizia que os Estados Unidos tinham o direito de intervir militarmente em Cuba quando eles quisessem. No século XX, a máfia se instala em Cuba, a máfia que vai controlar os cassinos, os hotéis, o turismo, a prostituição. Vai ser expulsa com a revolução do Fidel Castro e de Che Guevara e vão se instalar na Flórida, dando origem a um novo corpo de mafiosos dentro dos Estados Unidos, que vai concorrer muitas vezes com a máfia nova-iorquina. Os Estados Unidos, portanto, estão realizando uma operação de expansão, né, sobre os países vizinhos. Né? E com a adoção da doutrina Monroe, eles anunciam que agora a América é dos americanos. As charges da época trazem o continente cercado por uma cerca de arame farpado, né, cuja porteira, a entrada, ficava nos Estados Unidos. O resto está tudo fechado. As rotas de acesso são via Estados Unidos. A América é dos americanos. Mas eles estão falando, no caso de americanos, os habitantes dos Estados Unidos. Os outros povos eles não reconhecem como latino-americanos, são sub-raças, né, que vivem nesses outros países, cuja função é alimentar a economia dos Estados Unidos, é o quintal deles. O Império Britânico, né, o Império da Inglaterra, o Império Britânico vai ser o império mais impressionante do mundo no início do século XX, em termos de dominação territorial. Os Estados Unidos vão adotar uma tática diferente, eles não vão necessariamente dominar territórios, mas eles vão impor governos favoráveis aos interesses deles, e quando os governos não forem favoráveis, não atenderem os interesses da economia deles, em detrimento da própria economia, eles vão remover esses governos. Foi o caso do Getúlio Vargas, em 54, é o caso de uma série de governos da região. É o caso do João Goulart, em 64 também. Mas falando do Império Britânico, o Império Britânico abrangia praticamente todo o subcontinente indiano e mais uma área em direção ao sudeste da Ásia, ao extremo oriente, né? Territórios nas Filipinas, territórios nessa região das Filipinas, mas não necessariamente nas Filipinas. Né? As Filipinas ficam nos Estados Unidos e grande parte da Indonésia fica sob controle da Holanda. Uma parte da Guiné, uma parte da Nova Zelândia, uma parte a região do norte, do oriente da África, que é a África Oriental, começava lá na Cidade do Cabo, se estendia até o Egito, toda a costa oriental da África, né, e eles vão instalar uma série de bases militares no Suriname, né, uma série de bases militares nos oceanos, já que ela é uma potência marítima, o poder dela está ligado à capacidade dela usar a marinha como uma arma de guerra e invadir e dominar outras regiões do mundo. E por isso eles vão estabelecer uma série de bases militares no Atlântico, em ilhas, no Oceano Índico, né, no Pacífico, como maneira de controlar as rotas. No caso também do acesso ao Estreito de Gibraltar, que eles vão tomar da Espanha, né, o acesso ao Mediterrâneo. Né. Há uma frase famosa, né, que dizia que o Império Britânico era um império tão grande que o sol jamais se punha, porque sempre era dia em alguma parte do império. A gente vê nesse GIF aqui, né, que conforme o fuso horário vai mudando, né, e a distribuição em termos de luz solar, então, né, o Império Britânico era um império que era permanentemente banhado pelo sol, eles diziam. Sempre havia luz do sol, porque é tão grande que mesmo que em alguma área fosse noite, em outras, naquele exato momento, era dia. Né? A França ocupa uma parte expressiva da África também. Essa é uma charge bem interessante, porque mostra a África subdesenvolvida, subnutrida, alimentando a França, uma França opulenta, né? Alimentando a riqueza da França, a ganância da França, os interesses franceses.
Só que no final do século XIX, dentro da Europa, começam a acontecer eventos que vão mudar essa realidade da conquista da África e da Ásia. A unificação da Itália, que é um processo menos importante que o da Alemanha, mas é importante porque está surgindo um novo estado. A partir do Piemonte vai haver uma unificação, a força militar dos territórios italianos, inclusive tomando territórios de Roma, ocupando Roma, e com isso a Itália é unificada a partir da ação do Reino do Piemonte. Mas mais importante que isso é a unificação dos territórios germânicos, aqueles territórios que tinham no passado sido influenciados, tinham visto nascer, se desenvolver a religião protestante, principalmente aqui o caso do luteranismo. Uma região específica da futura Alemanha, a Prússia, a Prússia Oriental, a Prússia vai unificar todo o país à força, tomando territórios da própria Itália, tomando territórios da Áustria, tomando territórios da Alemanha, porque são regiões onde há presença germânica. E o discurso dos prussianos nesse processo de unificação militar é de que a população germânica ela pertencia a um único estado e, portanto, aonde houver população germânica, eles reivindicam esses territórios. Isso vai levar a uma guerra com a França, a guerra franco-prussiana. Veja bem, não estou falando de uma guerra Alemanha contra a França, estou falando de uma guerra da Prússia, de um território germânico contra a França. A França é o grande inimigo da Inglaterra. Por 200 anos, como a gente já comentou, ela rivaliza com a Inglaterra. Ela vê na Inglaterra o grande rival, eles estão lutando um contra o outro. A França, portanto, ela desdenhava essas pretensões de um território germânico, reivindicando parte de uma área bastante desenvolvida, industrial, pertencente à França, mas onde havia populações germânicas, e por isso a Prússia reivindica esse território. A França desdenhou isso, ela não levava a sério, não levava a fundo a ameaça de uma região, não era um estado, não era um país, era uma região que ameaçava ir à guerra com ela para tomar esse território. Como os franceses não levaram a sério, isso acaba indo... esse processo acaba conduzindo para uma guerra, um atrito que vira um conflito, que vira uma guerra entre os dois lados. E em 3 meses, os prussianos, que são uma força militar impressionante, a Prússia é uma potência econômica já nessa época, no final do século XIX, que vai rivalizar com a Inglaterra em termos de poder econômico. Em 3 meses, os prussianos não apenas tomam a Alsácia-Lorena da França, como ocupam Paris, dominam Paris, e exigem para sair de Paris o pagamento de um resgate. Em meio a essa guerra, explode uma revolta socialista em Paris, a Comuna de Paris, e são os prussianos e não o exército francês que vai esmagar essa revolta, porque a França não tinha controle, não tinha poder para impedir essa revolução. E aí os prussianos ocupam Paris e existe um resgate para desocuparem Paris. Os franceses pagam e ainda perdem a Alsácia-Lorena, e por conta disso os franceses se sentem agora humilhados, eles querem revanche, eles alimentam desejos de vingança, de um dia vingar-se dessa guerra humilhante em 1870. Isso vai acontecer 44 anos depois, quando inicia a Primeira Guerra Mundial. Já que depois dessa derrota, os franceses alimentam esse desejo de vingança, mas a força da Prússia desperta não apenas receios entre os franceses, mas vai chamar a atenção também da Inglaterra, que vai ter receio, medo do crescimento cada vez mais evidente desta região. Com a derrota da França, a Prússia unifica todo esse território que passa a chamar Germany, Germânia, o país dos germânicos, que nós vulgarmente na língua portuguesa chamamos de Alemanha, mas é, na verdade, a Germânia, país dos germânicos. O Kaiser passa a ser visto como uma ameaça para ingleses e franceses, principalmente porque quando acontece essa guerra entre França e Prússia, os europeus, as potências europeias, basicamente franceses e ingleses, já haviam tomado os territórios da África e da Ásia, tomado em nome da própria força, atrás de recursos. E a Prússia é uma grande potência industrial, mas ela precisa muito de matéria-prima também. E aí ela olha para o resto dos países da Europa e diz, muito bem, quem é que deu a vocês o direito de se apropriarem desses territórios pela força? Se vocês tomaram pela força, nós também nos sentimos no direito de tomar de vocês pela força.
Essa charge, no caso, é uma charge inglesa, né, que retrata o Kaiser da Alemanha, o imperador, né, o imperador querendo abocanhar o mundo. A Inglaterra começa a alimentar a hostilidade contra a Alemanha, e por conta disso tu começa a ter muita propaganda anti-alemã, né? Há um ódio nacionalista sendo alimentado, e esse ódio nacionalista, depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial, ele vai acabar sendo absorvido, sendo manipulado e manobrado pelo fascismo, que vai ser a organização que vai colher os frutos políticos desse tipo de propaganda, desse tipo de ódio ao estrangeiro que era alimentado antes da guerra e que vai ser alimentado durante a guerra. A contrapartida, dentro da própria Alemanha, também havia o mesmo tipo de manifestação em relação à Inglaterra. Então aqui tu vê uma águia, né, alemã vigilante, enquanto uma grande tarântula inglesa, né, a reboque traz outras nações da Europa. É uma tarântula que tece sua teia sobre o mundo. Então começa a haver uma guerra cultural, uma guerra ideológica e cultural entre nações capitalistas, né, bom frisar isso, que estão, né, alimentando cada vez mais a onda de ódio nacional contra o outro, contra o estrangeiro. O alemão tem que morrer, o inglês tem que morrer, o francês é uma ameaça, ele quer matar nossas crianças. Começa a ser veiculado esse tipo de propaganda. O interessante nos romances da época é que até então, nos romances ingleses, o vilão sempre era um francês, o cara que amarra a mocinha no trilho do trem, que quer roubar a fortuna da mocinha, a herança da mocinha, sempre é um francês. E na França, o contrário, o vilão sempre é um inglês. E agora, com a ascensão da Alemanha, começa a ser o germânico, o alemão, aquele que ameaça, né, a moral, os costumes, a sociedade, a família, né, enfim, né? O alemão passa a canalizar aquele ódio que era manipulado, aquele ódio nacionalista que era manipulado antes contra o francês ou contra o inglês. E força a aproximação da França e da Inglaterra. Antigos aliados que agora, antigos inimigos, desculpa, que agora vão se tornar aliados. O inimigo do meu inimigo passa a ser meu amigo. Aqui no final do século XIX, ali no início dos anos 1880, a Alemanha dá um ultimato para a Inglaterra e para a França, né? Como assim vocês se apropriaram da África? E nós? O que vai acontecer? Isso força a um acordo político dentro da Europa, um acordo mediado pela Bélgica. A Bélgica está no coração da guerra. No caso de uma guerra entre as grandes potências, a Bélgica está no coração dessa guerra. Ela está nas fronteiras entre a Alemanha e a França. Ela tem muito medo de ser esmagado pelo conflito entre as duas potências, como foi na Primeira Guerra Mundial, como será na Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, a Bélgica busca tentar um acordo internacional, que vai ser assinado em Berlim, que é um acordo que selou a partilha da África, entregando alguns territórios da Inglaterra, da França, para a Alemanha. Nós temos aqui no sul, a África do Sul, os holandeses que foram conquistados pelos ingleses. Depois nós temos territórios que vão ser entregues para a Alemanha, Camarões, por exemplo. Nós temos a Itália tentando conquistar a Etiópia, que jamais conseguiu. Nós temos Portugal, nós temos a Espanha, nós temos a França. Não é o Hitler, é um francês nos inícios do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, a charge. Então ela não retrata o Hitler, mas sim um francês. Então há um acordo, uma partilha da África, uma partilha que também vai ser realizada depois em relação à Ásia. Esses estados, cooperando entre si, essas grandes potências, elas dividem a África em zonas de controle de cada uma delas, sem consultar a população africana. Simplesmente desenham, regiões que vão ficar sob seu controle, regiões gigantescas que vão ficar sob o controle de uma ou de outra dessas potências. Aqui nós temos a partilha da China na Ásia, é a mesma coisa. A China ali esperneando enquanto eles cortam a pizza. E aí nós temos a Alemanha e a Inglaterra, a Alemanha e a Inglaterra se encarando enquanto cortam a pizza, o Kaiser e a Rainha Vitória. E nós temos ali atrás a França, a Holanda, e aqui um novo personagem que vai surgir nesse processo da Ásia, que é o Japão, olhando e pensando, mas esses caras estão fazendo algo que eu posso fazer também.
O Japão opta, no século XIX, por não ser uma colônia, por não ser conquistado, e ele mergulha numa revolução interna no caminho da industrialização, é a Revolução Meiji. O Japão caminha para se tornar uma potência regional, com o objetivo de fazer aquilo que europeus fazem na África, conquistar e controlar territórios na Ásia. Então o Japão não é um aliado dos chineses, dos vietnamitas, dos vietcongs, dos indonésios, né? De maneira nenhuma. Ele tem o seu próprio projeto de poder para a região, que um dia vai entrar em conflito com os Estados Unidos. E aqui nós temos uma visão de como é que ficou a Ásia dividida entre essas grandes potências, né? Nós temos zonas de domínio japonês, a Coreia vai ser anexada pelo Japão em 1910. Né? Nós temos territórios que vão ficar sob controle da Inglaterra. Né? Nós temos a Indochina, que é o futuro Vietnã, que vai ficar sob controle dos franceses. Aqui dentro vai ter 3 países, né? O Vietnã, o Laos e o Camboja. Nós temos a Indonésia, que vai ficar sob controle da Holanda. Então, os países europeus eles estão partilhando o mundo entre si. Partilham a África, partilham a Ásia. A América não, porque a América é dos americanos, só para lembrar, né? E aqui um desenho de como é que ficou essa partilha, né? Nós temos aqui no caso a Alemanha, ainda com a Prússia Oriental, que depois da guerra vai ser transformada na Polônia, e aí nós temos territórios dentro da África que vão ser entregues à Alemanha, como Camarões, Tanzânia, Namíbia, né, que vão fazer parte do território alemão, território sob controle da Alemanha na África. Também na Ásia, a parte da Indonésia vai ser entregue para a Alemanha. Aqui dá para ver um pouco melhor esses territórios da Alemanha na África. Aqui nós temos a Bélgica, tá o tamanho da Bélgica, e o território que a Bélgica vai controlar dentro da África. Então, daqui, por aqui a gente tem uma ideia também, né? A Bélgica foi a grande promotora desse acordo de divisão da África, que foi chamado de Conferência de Berlim, né? Que a gente estava falando antes. A Conferência de Berlim significa a partilha da África. E como prêmio por ter conseguido evitar uma guerra entre as grandes potências, a Bélgica recebe um território no coração da África, que separa outros territórios. Que separa territórios franceses de territórios ingleses, territórios franceses de territórios portugueses e assim por vai. Então, o Congo belga é um território colocado no coração da África. E aqui dentro os belgas vão cometer atrocidades, eles vão matar em 20 anos 10 milhões de pessoas, inclusive milhares, centenas de milhares de crianças, submetidas a trabalho escravo para a mineração de metais preciosos, como ouro. 10 milhões de pessoas no início do século XX. Mas como isso não foi cometido na Europa contra pessoas brancas, não virou um holocausto, não virou um genocídio. Aqui nós temos fotos de pessoas que eram mutiladas pelos belgas. Essas denúncias e essas fotos eram feitas por pastores protestantes, em alguns casos, e eles mostram como é que era a vida da população do Congo submetida ao poder dos belgas. Eles sequestravam a família e mandavam os homens adultos, né, que faziam parte dessas famílias, para trabalho nas minas. Né? E quem não cumpria uma cota X de ouro por dia, de mineração de ouro por dia, teria um parente amputado, que sofria uma amputação. Os caras pegavam a mão da criança e cortavam com um golpe de facão. Né? E eles não cortavam do trabalhador, porque ele precisava continuar trabalhando. Então eles iam cortando das pessoas próximas. Então eles amputavam mãos. Né? Ao caso dessa garotinha aqui, que teve uma mão amputada e um outro braço. Né? Havia muitas amputações. E essas amputações, como não tem antibiótico, não tem nada para proteger as pessoas de uma infecção, elas causaram a morte de milhares, de milhões, na verdade, de pessoas. Né? O resultado é um extermínio em massa dessa população. Que uma outra criança vítima dessas amputações, vítima desses golpes com machado, com faca, com facão. Então tu andava nas ruas do Congo e tu via pessoas mutiladas, as que sobreviviam, que eram mais fortes por alguma razão, e sobreviviam, e tu ficava pensando, aquela multidão de gente mutilada, será que as pessoas nascem assim aqui? Quem não tinha uma informação mais detalhada do caso. Aqui outros prisioneiros mutilados. E aqui uma
imagem detalhada de como ficou a África depois do Acordo de Berlim, da Conferência de Berlim, que repartiu a África entre as grandes potências. Então, tem territórios que ficaram com a França, territórios que ficaram com a Inglaterra, e aqui a Alemanha, né? Ao receber a Tanzânia, a Alemanha acaba cortando os territórios da Inglaterra ao meio. Ela fica exatamente entre os territórios da Inglaterra na África, territórios portugueses, né? E assim vai. Aqui eu já falei um pouco disso, a América dos americanos, né? Os Estados Unidos criaram uma corrente, uma barreira, né? Uma muralha em torno da América, do continente americano, dizendo que a América pertencia a eles. Aqui o Teddy Roosevelt, né? Puxando seus canhões de combate no Caribe, porque ao mesmo tempo que eles diziam que a América era dos americanos, eles também se auto-autorizavam a intervir nessas regiões. Então o Teddy Roosevelt complementou a doutrina Monroe, da América dos americanos, com a doutrina do Big Stick, do grande cacete, né? A gente deve falar macio, mas sempre segurando um grande porrete na mão. E aqui as intervenções da Inglaterra na África, né? Os massacres em nome da civilização. Os europeus promovem gigantescos massacres dentro da África. Os alemães, por exemplo, massacram 3 milhões de pessoas na Namíbia. A Inglaterra massacra 2 milhões de pessoas no Quênia. Os congoleses matam, os belgas matam 10 milhões de congoleses e assim por diante. Tudo isso em nome da civilização. A ideia é, estamos levando civilização para esses povos atrasados, esses povos não civilizados. Há uma superioridade no discurso do homem branco, uma missão que eles têm de civilizar o mundo. Civilizar é uma desculpa para conquistas desses territórios. Aqui uma charge que mostra a África, né, dominada pelos europeus, o gigante africano dominado pelos europeus, que dividiram a África entre si. E aqui uma imagem de um inglês sendo carregado por escravos africanos. Aqui, no caso, é na Austrália, né? São aborígenes sendo submetidos... Não, desculpe, isso aqui é na Namíbia ainda, tá? São populações da Namíbia sendo submetidas ao poder da Alemanha. Aqui tem um soldado colonial. E aqui sim, aqui é na Austrália, né? Os ingleses submetendo a população local, os maores, à escravidão também. E aqui resultado da fome endêmica nos países africanos por conta dessa ocupação, porque eles não estão preocupados em atender às demandas dessa população. Essa ocupação militar do continente africano não é para melhorar a vida dos africanos. Então eles não vão construir escolas, promover agricultura, hospitais. Eles vão se instalar lá para saquear esses países. E saquear significava reduzir o custo, inclusive, reduzir o custo com o atendimento da população local. Então, milhões morrem de fome na Ásia e na África por conta desta expansão europeia. Aqui mineradores, isso aqui é na África do Sul. Tem muito diamante, muito ouro na África do Sul, por isso a Inglaterra se interessou por esse território. Aqui eles abrindo estradas para comunicar a África do Sul com o Egito, com o Cairo. Então está criando estradas de ferro, mas elas não têm nenhum papel de integrar, melhorar a economia. Elas significam atender os interesses da Inglaterra, né? E por conta disso eles estão trabalhando. Acho que isso aqui não é na África do Sul, na verdade, é no Sudão, inclusive. Tu vê algumas características de islâmicos nessa foto. A conquista ela não foi um movimento pacífico, há muita resistência, né? A resistência no Egito, a resistência no norte da África, a resistência em Madagascar, a resistência na Namíbia, em Angola, né? Então há focos de resistência, mas eles são completamente submetidos com o tempo e com isso os europeus se impõem dentro da África. Aqui uma operação dos ingleses contra a população numa revolta que aconteceu dos Mau Maus, né?
Eles não têm armamento de fogo, os ingleses têm armamento de fogo, então a desproporção sempre é muito grande nesses conflitos, favorecendo os europeus. Aqui, europeus e franceses comemorando a ocupação do Marrocos e do Egito, sob pilhas de corpos. Né? Franceses de um lado, ingleses do outro, o Egito, o Marrocos, marroquinos e egípcios. E aqui uma foto que já é depois da Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, nós estamos falando do século XIX. Essa foto é depois da Segunda Guerra Mundial, no Quênia, quando os ingleses ainda mantêm o controle desse território e depois de uma tentativa de revolta, eles matam milhões de pessoas na repressão contra essa revolta. Se estima-se de 1 a 2 milhões de pessoas. E aqui o resultado destas ocupações, né? Uma pilha de crânios de corpos no Congo, uma pilha de ouro, de riqueza na Bélgica. Então a tragédia africana financia a riqueza, a opulência